Obrigado, Renato Gaúcho. Obrigado, Renato Gaúcho. E o Fluminense ganhou a partida, apesar do juiz. 4 minutos de jogo, o Fluminense já estava sendo roubado. 4. 1, 2, 3, 4 minutos. Não foram meia hora de jogo, não foi no segundo tempo, foram 4 minutos de jogo. É tipo assim, existe aqueles jogadores, Roberto Carlos era um dele, que ele dava uma porrada assim, ó, com força. Logo nos primeiros minutos de jogo. Por quê? Porque o juiz não dá vermelho no início do jogo. E até hoje isso aparentemente continua. O juiz não dá pênalti com 4 minutos de jogo. Cara, o jogador quebrou a perna do outro. Tu não vai dar pênalti. Tu não vai dar vermelho só porque é no início do jogo. Então aqui, ó. Você atrapalhou o Fluminense de todas as formas e ainda assim, ó. Então toma. CBF. Então toma, ó. Juiz. Casares? É Casares o nome do cara, não é? O lateral esquerdo. Mas ele bateu. Fui ver as estatísticas dele. 3 faltas. Era o Arias pegar na bola, ele... Arias. Mas como o Arias não perdia a bola, o juiz nem chegava nele e falava assim, ó, é a última, na próxima amarelo. Não, ele continuou batendo. Ele deu uma ombrada no Samuel Xavier, e aí foi lá com aquele peitoralzinho dele, assim, levanta daí, ô criança. O mesmo Samuel Xavier que entrou na cabeça do Neymar. O Neymar ficou putaço. E aí o Neymar começou a apitar o jogo. O Bernal, eu vou dar uma olhada aqui na estatística do Bernal, porque eu não lembro do Bernal ter feito 3 faltas. Ele tinha acabado de entrar. 3 faltas. Fez 3 faltas e ganhou um amarelo. Beleza, daí sim. E aí o Casares, que fez 3 faltas, também não ganhou o cartão amarelo, sabe? Mas quem fez 3 faltas também? O Guilherme, não é? O Guilherme fez 3 faltas. Foram 3 jogadores do Santos que fizeram 3 faltas e o juiz não deu. Tive o Gil. O próprio Casares fez 3 faltas e não ganhou. O Gil fez 3 faltas e não ganhou o amarelo. E aí a desculpa para dar cartão no Bernal foi, ele fez 1, 2, 3. Se fosse por conta de um contra-ataque que não havia ali, pô, beleza, ó, vou te dar cartão amarelo por conta do contra-ataque. Mas não tinha contra-ataque. Ele fez assim, ó. Ele fez bonitão assim, ó. Por que ele não fez isso pro Casares? Tem que esses dedos, ó, no seu orifício, juiz. Porque tu tentou atrapalhar o jogo desde os 4 minutos. E você, Rafael Trace do VAR, você também. Porque você não ter chamado para conferir aquela jogada de claramente pênalti em cima do Canóbio. Inclusive, se eu não me engano, já é o 3º pênalti em cima do mesmo jogador que nem o VAR chama e nem o juiz dá. Botafogo foi 1. Garfado. Canóbio ali, mesmo lado, mesma jogada, nem VAR teve. Contra o Boa Vista, se eu não me engano, ou contra o Boa Vista, não lembro agora contra quem foi o segundo, e agora o 3º. Isso que eu tenho recordação, fora os que eu talvez não lembre. Mas já a 3ª jogada é exatamente igual, que não chama nem VAR. A interpretação. Cara, a interpretação talvez, tipo assim, será que teve força suficiente pro jogo do cara? Cara, foi trombada. Tipo assim, tu tem um jogador aqui, ó. Outro jogador aqui, ó. Se esse jogador tá 10 km por hora e esse tá 10 km por hora, a velocidade relativa entre eles é 20. Então a porrada que vai ter um no outro vai ser a soma de velocidade relativa aqui, ó. Vai dar 20, ó. 20! Se o jogador tá 20 km por hora, o outro tá 20 km por hora, a velocidade relativa entre eles é o quê? 40! Então, quando tem 2 jogadores indo um em direção do outro, não tem essa de interpretação em relação à força. Vai haver colisão. Você pode ver se a colisão foi intencional ou não, mas de boa vontade o inferno tá cheio. Então, essa vitória hoje é graças ao bom Deus que o maluco que bateu o jogo inteiro foi na perna dele, que a bola desviou e foi no gol. Louvado seja Deus.
A perna do jogador que mais bateu no jogo, apesar de ser só 3 faltas, porque o Ares ele não perde a bola, mas ele tomou. Ele tomou uma, ele tomou 2, ele não reclamou. Sabe do que ele reclamava? De bola que ia para fora. Agora de porrada ele não reclamava. Porque o John Ares, nesse aspecto, ele parece muito com o Conca. Ele apanhava, não tomava cartão amarelo, jogou todas as partidas em 2010, por exemplo. Então, Conca em 2010 é o John Ares de 2025, que joga todas as partidas e na dele ali só reclama de quê? Cara, a bola não bateu em mim, então aquilo é lateral. Cara, como é que essa bola não é lateral? Nossa, como é que essa bola... Essa é o tipo de reclamação do John Ares. É essa a reclamação do John Ares. Para você ter noção, e de novo eu falo, essa vitória tá nos pés do Casares, que bateu uma, bateu 2, bateu 10, né? Tentar a música. Casares e bate uma, Casares e bate uma, é 12, é 13, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, mas só deu 3. E aí pro Bernal, 1, 2, 3, amarelo. Pro Casares é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, não dá amarelo? Ah, Wallace, mas não contabilizou falta, cara. É falta e o juiz deixa a bola rolar. Às vezes é um cartão amarelo, o juiz deixa a bola rolar para daqui a pouco ele dá amarelo. Você não precisa efetuar a falta para ser falta. Assim como às vezes não contabiliza a falta quando o juiz manda seguir. Inclusive o juiz mandou seguir numa falta que o Fluminense estava claramente em desvantagem. Ele manda. Eu poderia muito bem ficar assim, ó. Vem Santos, encosta na bola, que a bola é nossa. É falta. A gente não prosseguiu com a vantagem. Então, de novo, graças ao bom Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente ganhou a gente teve essa vitória apesar de quem? Deixa eu ver aqui, quem foi o dito cujo? Eu só lembro do Rafael Trace porque é incrível. Como é sempre esse cara no VAR do Fluminense. Incrível. Eu acho incrível isso. Né? Vamos lá. Incrível. Juiz Flu Santos. Felipe Fernandes de Lima. FFL, Felipe Fernandes, pô, nem para ele dar uma colherzinha de chá pro Fluminense, já que o nome dele terminava Lima e tinha um Lima no campo. E tinha um assistente, um Felipe e assistente 2 Celso. Inclusive, teve uma falta que só foi dada porque quem marcou foi o assistente, porque ele não teria dado aquela falta lá, não. Mas, eu voltando nessa mesma tecla, ganhamos, apesar do Felipe Fernandes de Lima, apesar da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faltas do Casares, contabilizou só 3. Mas, de novo, o filho da mãe, mas ele bateu. Que o Ares ele poderia ir lá na delegacia fazer BO por conta da quantidade de agressão que esse maluco bateu no... Porque, tipo assim, eu acho que ele deveria assim, cara, esse cara não vai me driblar mais, não. Cansei de ser driblado por esse cara, então agora eu vou bater. E aí, se fosse algum outro jogador, talvez mais franzino, não fosse tão forte fisicamente igual o John Ares, o tanque de guerra. O John Ares é um tanque de guerra. Se não fosse esse fato, tinha sido lesionado, cara. Por que esse maluco bateu? Mas esse maluco bateu. E aí você visualiza em questões estatísticas. Eu falo muito de estatísticas aqui. Nem sempre as estatísticas falam o real do jogo. As estatísticas fazem parte do jogo, mas elas não fazem 100% da análise do jogo. Às vezes um passe decisivo conta muito mais valor do que uma assistência, porque o passe decisivo foi muito mais importante do que a assistência. Às vezes o cara, por exemplo, o lance do René, meu filho. Rapaz, eu sou professor. Acredito que parte da minha plateia, não vou dizer plateia, mas parte das pessoas que me assistem
são talvez ex-alunos ou atuais alunos. Cara, se eu cometo um erro, falo um conceito errado de física, e tipo assim, é muita pressão? Imagina a pressão. É muita adrenalina? Imagina, deve ser muita adrenalina. Mas tipo assim, se o Fluminense perde, seriam dois culpados. O primeiro é o juiz e o segundo você. Cara, aquela bola ali, cara, tu não cruzou, tu tava dentro da área, tu cruzou como se tu estivesse na outra área. Tu queria dar um chute da outra área para essa daqui. Tem que maneirar o pé, cara. Então, tipo assim, você não é um lateral que vai ao fundo. Fala assim, chefia Renato, me coloca na zaga e deixa o Freitas na lateral. O Freitas fez uns lançamentos ótimos, inclusive o lançamento que gerou o pênalti não marcado por Felipe Fernandes de Lima. Seria bom a gente chover comentário em cima desse cara. Ó, Fluminense ganhou apesar de você. Da próxima vez que você jogar contra o Fluminense, seja mais imparcial. Não tô nem pedindo parcialidade em prol do Fluminense. É imparcialidade. Porque foi o Neymar entrar. Tu deu um cartão amarelo pro Neymar. Acho que deve ser tipo assim, vou dar o cartão amarelo pro Neymar. Vou dar o cartão amarelo pro Neymar. Pra geral pensar. Se o Neymar começar a editar o jogo, eu falei, mas eu dei o cartão amarelo pro Neymar. Ah, de boa vontade, o inferno tá cheio, meu filho. Isso daí é o de menos. Porque é simplesmente questão de critério. Se tu fez uma coisa aqui, tu tem que fazer outra coisa aqui. E aí seria mais um erro pra tu. Se tu deu cartão amarelo pro Cano, quando eu vi a primeira vez, eu até achava que não tinha sido nada. Porque foi muito rápido o braço dele, realmente. Depois eu não, realmente. Foi cartão amarelo pro Cano. Aí depois, tu ficou na palestrinha do Neymar. Tu fala, Neymar, olha só. Foi falta nele? Sim. Acabou, cara. Acabou. Para de jogar. Tu foi dar um tapa no cara, tapa na cara, é amarelo. O Cano também fez isso. Se o Cano não tivesse encostado ali, o Cano provavelmente teria recebido falta. Bola do Fluminense. O Cano resolveu esticar os braços e acertou o rosto. É isso, é padrão. Aí tu quer ficar palestrinha, Felipe Fernandes Lima, é palestrinha, eu vou ficar fazendo palestrinha. Tu perturbou. O nome do goleiro do Santos. What's the name of the goalkeeper of the Saints? O nome do goleiro dos Santos. Vamos lá. Goleiro do Santos. Brazão. O Brazão, ele faz só 3 defesas. Foi muito difícil a vida desse goleiro, não. Ele se machucou, então não foi muito difícil a vida dele, não. Mas o que esse maluco também, apesar da regra dos 8 segundos, o que esse maluco também segurou de bola, eu acho que deveria ter algum jogador do Fluminense. O seguinte, o Fluminense tá querendo o jogo. Obrigado, Renato. O Fluminense tá querendo o jogo. Sai em contra-ataque, sai em velocidade, pressiona, toca a bola, é vertical. O Fluminense tá sendo, nesses últimos 3 jogos, o que o Fluminense não está sendo desde 2023. 2024 já não foi assim. Um outro jogo, só isso. Um outro jogo. E aí tá sendo agora. Foram 3 jogos bons de se ver. Quer dizer, 3 jogos inteiros não. Foram 2 jogos bons de se ver e metade de um. Eu sinto que não tomou perigo nesse jogo. Mas não tomou perigo nesse jogo. Não sei se é porque o Santos não tá sendo bom ou que o Fluminense foi muito bem. E aí, teve um comentário lá falando o seguinte: o Fluminense tá com mais passe de bola, chutou mais, mas não gerou muito perigo. Pô, é meio difícil você ser muito melhor do que você tá sendo, sendo que você joga contra, primeiramente, o juiz, que com 4 minutos ele não marcou um pênalti. Não, meu Deus, tá aqui, não tá pegando a câmera. Com 4 minutos ele não marcou o pênalti. E aí eu acho que o Canóbio ele já deveria ser reserva, primeiro ponto, em relação às críticas pro Fluminense. O Keno joga muito melhor quando entra na partida. O Keno ele demora para sentir o jogo. Tem jogador que já sente a emoção só do banco de reserva. Por exemplo, Joe Kennedy. Joe Kennedy era muito melhor entrando no meio da partida
do que iniciando a partida, salvo as exceções. O Ken é o contrário, ele joga melhor desde o início, porque o Ken ele demora para sentir a partida. Tem vezes que ele entra muito bem, tem vezes, mas a maioria das vezes ele entra melhor desde o início do jogo, porque ele vai sentindo o clima da partida enquanto o jogo vai esquentando. Ele vai sentindo, por exemplo, se eu tentar fazer isso daqui nesse jogador, ele vai comigo, então vou tentar fazer outra coisa. E aí quando o jogo já tá naquele zoé, que ele tenta fazer uma parada, já tá muito, ele já fica assim, caraca, se eu tentar de novo vai perder tempo, não sei o que lá, bora demora a chegar em mim, então tipo assim, ele entra melhor desde o primeiro tempo, isso, assim como o John Kennedy entrava melhor no segundo tempo. John Kennedy demorava para sei lá, o John Kennedy não demorava para entrar na partida, mas tipo assim, o John Kennedy, ele desde o primeiro tempo, né, jogando, ele não rendia muito bem, e o Ken desde o primeiro tempo que ele rende bem. Então, é isso. Para os próximos jogos, Ken no lugar do Kenobi. O Kenobi, ele se esforça muito. Eu acho que, como ele vai se esforçar muito, independentemente de ser primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto tempo, primeiro jogo, terceiro jogo, eu acho que quando o jogo, ele já tá no segundo tempo, tá geral cansado, tu colocar um jogador que tá assim, tipo, quer jogar, seria melhor. Então, eu faria essa troca. Kenobi no segundo tempo, Ken no primeiro tempo. Talvez até o Cerno no primeiro tempo. E aí vamos agora de novo. Primeiro, como é que o Fluminense vai jogar contra o Juiz, cara? Como o Fluminense vai jogar contra o Juiz? O Fluminense jogou, primeiro erro, aí depois teve o Kenobi, teve o segundo erro, aí teve o terceiro erro, daqui a pouco ele chegou, o juiz deu uma bronca, porque tipo assim, ele cavou falta. Tipo assim, foi assim, ele nem foi o VAR pra ver. Aí ele pegou e apontou na cara do Kenobi, assim, falou algumas coisas pra ele. Isso é perfil de juiz, apontar o dedo na cara do jogador e falar, ou sei lá, o que ele falou pro Kenobi? Isso é perfil de juiz? Por que ele não fez a mesma coisa quando o Casares bateu, mas bateu muito? Por que ele não fez isso? Apontou o dedo. Por que ele ficou de palestrinha? Tenho que explicar. Cara, Neymar, gosto muito do Neymar. Mas quando o Neymar tá em campo, ele é um jogador. Ele não é a figura, ele é um jogador. Então se você, por exemplo, Neymar recebeu uma falta e foi cobrado o juiz, ele não ia dar cartão amarelo. Aí ele pegou e fez 1, 2, 3. Sendo que ele não fez isso de novo com outros jogadores. Gil, Casares, né? Acho que teve um outro jogador também que fez 3 faltas. Por que ele não fez isso nos outros jogadores? Porque a falta não foi tão assintosa. Então ele deveria ter feito outro, senão sem ser a quantidade de falta. Porque se o cartão foi por 1, 2, 3, é quantidade de faltas. Ele deveria ter feito a mesma coisa com o Casares e com o Gil, que também fez 3 faltas. É isso. Se a questão fosse, porque o Neymar estava indo em direção, tava um cartão amarelo, não fazia palestrinha, não ficava. Ele levantou a mão lá como se ele fosse, sei lá, a Estátua da Liberdade. Ele fez, pô, tá de brincadeira. É sério isso. Não vou criticar se você tivesse dado o cartão amarelo por uma quebra de contra-ataque, o que não seria. O Fluminense estava bem postado defensivamente. O Bernal só estava. O Fluminense estava tão ali engajado no jogo que qualquer bola. Cara, eu gostei de ver Martinelli se jogando no chão para pegar a bola. Vocês ficam criticando o Martinelli. O Martinelli jogou o fino da bola. Martinelli está com nota 7.2 aqui. Mas hoje o Martinelli deveria ter. O Martinelli deu uma assistência linda. Né? Deu 2 passes decisivos. 2 passes decisivos. Lindos. Foram lindos. Um chute bloqueado, roubada de bola. Cadê a roubada de bola? 2 duelos de ganho, uma falta sofrida, um corte, uma interceptação, uma trombada. Ele roubou bola, aqui não tá roubada de bola, não. Ele roubou as 2 bolas com rasteira, né? Mas enfim, foi bom de ver isso, cara. E de novo, pra gente encerrar aqui, foi bom ver, primeiro,
Eu queria ter olhado para a cara do juiz, porque nunca gravam a cara do juiz. Tem juiz que faz assim claramente quando o time que ele tá torcendo ele faz um gol, ele claramente torce. Eu queria olhar, eu queria que a câmera tivesse marcada assim a cara do juiz, assim, pum, quando o Fluminense fez o gol. E ele tipo, caraca, será que eu posso anular? Tinha como anular aquele gol? Mas provavelmente ele deve ter pensado assim, de que maneira eu vou anular esse gol? Né? E a segunda, o cara que bateu, aquele pezinho ali, ó, que fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquele carinha que bateu o jogo todo, foi justamente dos pés desse cara que o Fluminense fez o gol da vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu termino aqui esse vídeo agradecendo você tricolor, que mandou energias positivas para que esse time ele não perdesse. Eu não vou nem dizer que é gol cagado, porque o Fluminense jogou, aquele gol era merecido. Se o Fluminense tivesse tido aquele... Cara, não vou nem dizer que pênalti é critério de fato para perder ou fazer o gol, mas tipo assim, se o Fluminense perde o pênalti, o Fluminense ia virar outro time. Porque o Fluminense, quando perde o gol, o Fluminense nos últimos anos entra muito mais delirante. E se o Fluminense faz um golzinho ali naqueles 4 minutos, o Santos tinha que sair dali, cara, daquela retranca. Tinha que sair daquela retranca. E saindo daquela retranca e batendo do jeito que eles estavam batendo, o jogo ia ser outro. O jogo não teria sido truncado. Eles não teriam jogado praticamente com grande parte com o Muzi para trás ali. Mas aí esse vídeo está se estendendo, galera. Obrigado por você ter assistido até aqui esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima, pessoal. E ó, quero agradecer. São 64 inscritos esse canal. Começou com 1 inscrito e vocês já são 64. Ó, só agradecimento a cada um de vocês que está transformando esse mini canal em um canal. E vocês também, a plateia. Beijo grande. Até a próxima.